complicado, porque você pode estar num momento aí, o time vai vencendo, vai ganhando, aí você é elogiado. No primeiro tropeço, na primeira dificuldade, sobra sempre para o treinador. O treinador é o cara mais cobrado no futebol hoje. Os jogadores, antigamente a gente via uma pressão muito maior em cima dos jogadores. Nesses últimos tempos, o treinador é que está na linha de frente. Então é muito complicado. Ainda mais quando você está no melhor time. O time que é o grande favorito, muito mais fácil você treinar o time que é o melhor. Você tem as melhores opções, mas não vence. O segundo lugar para o time que é considerado melhor, às vezes você é campeão nesse time, você é mandado embora, não é, Dorival Júnior? Então você trabalhar no melhor, a exigência é muito maior. Então o Felipe Luiz está de parabéns, 1 ano de trabalho no melhor time do futebol brasileiro hoje, e ele já conquistou títulos e é favorito para conquistar outros pelo trabalho que ele vem desenvolvendo. Zé Elias, 1 ano de trabalho do Felipe Luiz, claro, ainda um treinador em formação, porque ele não havia dirigido nenhuma equipe profissional até então. Até aqui, a maior virtude e o maior defeito do Felipe Luiz na nova função. Boa tarde, Plihal, boa tarde, Pascoal, boa tarde, vovozinho, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Acho que a virtude dele acho que primeiro é a gestão de grupo. Né? Porque não é fácil. Se ele... Desculpa que eu gastei muito no aquecimento. Mas assim, se ele viesse... Se ele assumisse o Flamengo já sendo treinador de alguns outros clubes, com experiência e tal, seria uma coisa. Ele para de jogar, 1 ano depois praticamente ele assume o Flamengo, com desconfianças, né? Porque ele foi colocado ali por conta da torcida, que a torcida acreditou muito nele. E aí ele teve uma série de problemas. Nós estamos falando de Pedro, nós estamos falando de Gabigol, nós estamos falando de um ambiente de pressão absoluta a todo instante, e ele consegue fazer esse time jogar. Porque muitos passaram pelo Flamengo e não conseguiram fazer esse time jogar da forma que vem jogando. É só lembrar, o Domenech, né? Domenech Torrent. Passou aí também, não conseguiu jogar. Vários passaram. O Felipe não. O Felipe consegue fazer esse time jogar de forma competitiva, uma forma bonita de jogar, porque você assistindo o time do Flamengo jogando futebol, você gosta, é um time que joga o futebol moderno, que é de muita intensidade, de qualidade de jogo, parte técnica, e eu acho que a gestão dele é muito importante. Porque ele soube separar, nos momentos que foi exigido, ele soube separar. Lógico que 1 hora ou outra você vai errar aqui, no caso do Pedro, talvez tenha exagerado um pouquinho ali e tal, mas você morre e não aprende tudo. A vida é um constante aprendizado, você vai ter 100 anos, você vai continuar aprendendo, né? E eu acho que o Felipe tem isso, e ele sabe, porque você percebe algumas coisas que ele, num jogo ele faz, um outro não, né? E isso eu acho que é uma virtude dele. Defeitos, talvez muito sincero. Ele é muito sincero. Uma coisa que ele falou para você, eu sinto muito o jogo, quando perde, quando isso, quando aquilo, tal. Ele se cobra demais. Eu acho que isso vem já desde a época de jogador, né? Porque às vezes tem alguns jogadores que têm uma autocrítica muito forte, então você acaba se cobrando e isso acaba te dando... Você traz um peso a mais para você, né? E eu acho que isso pode ser uma coisa que pode se transformar prejudicial para ele, porque lá na frente ele vai ter uma pressão muito maior do que já tem. Então, ao invés de ele carregar 1 tonelada, ele vai carregar 100. E aí isso aí pode pesar. Aí eu falo questão de saúde, né? Questão do dia a dia. E o futebol hoje cobra muito dos treinadores. O papel mais importante hoje do futebol, dentro do futebol dos clubes, é do treinador, porque ele decide tudo. Eu gostei da comemoração do Felipe no segundo gol do Flamengo, no gol da vitória, no gol da virada domingo na Neoquímica Arena. Talvez tenha sido a mais efusiva nesse 1 ano de trabalho. Já teve jogos mais pesados, mais decisivos. Esse era um jogo de meio de campeonato. Claro, tinha o peso, ainda mais depois dos adversários mais próximos ali terem perdido na rodada. Era muito importante somar os 3 pontos, mas o jeitão que ele comemorou foi muito legal. Tem que dar o bicho pro Yuri Alberto também, né? Que isso? Posso só falar uma coisa assim? Eu sei que... Só uma coisa que o Vanderlei falava pro Léo, lateral esquerdo, e acho que serve pro Yuri, e aí não é só um conselho. Joga aquilo que você sabe, não aquilo que você pensa que sabe. Em determinados momentos você acaba se perdendo nisso,
Né? E aí você faz coisas que não sabe. O Léo inventava muito, nem lembro. Hã? O Léo inventava. O Léo às vezes pensava que ele era o Roberto Carlos, aí o Vanderlei falava, Léo, joga que você sabe, não que você pensa que joga, Léo, joga simples. Grande eu Léo. falo porque o Yuri não tem essa característica. Sim. O Yuri é uma outra característica. Esse tipo de pênalti é pra Djalminha, Marcelinho Carioca, esses caras que são acima da média tecnicamente. Porque por mais que é bonito, cavadinha, mas para você fazer cavadinha, você tem que ter uma técnica apuradíssima. Apuradíssima para fazer. O Abreu não era tão técnico assim. Mas tecnicamente ele sabia dominar a bola, ele sabia matar no peito, ele sabia fazer 1-2, ele sabia segurar a bola nos pés ali. Ele era diferente. É que às vezes nós subestimávamos muito o Louco Abreu nesse sentido, mas você vê, o Louco Abreu, mas até hoje a gente fala dele. Sim. Né? Então, assim, eu acho que o Yuri, nesse sentido, nesse caso, tem que fazer isso. Hoje o programa é mais longo, o Fabrício vai permitir que a gente conte umas histórias aqui no meio, já que a gente falou do Louco Abreu. O Lugano conta que na véspera ou antivéspera do jogo contra a Gana, quartas de final da Copa da África do Sul, estavam na mesa, ali depois da refeição, o Diego Forlan, que era a estrela da companhia, fez uma copaça, foi escolhido inclusive o melhor jogador da Copa. Estava o Lugano, tinha mais uma estrela e o Louco Abreu. E alguém, não alguém da delegação uruguaia, mas alguém estava com a bola da Copa Jabulani para autografar, para levar de presente para algum membro importante diretivo da FIFA. E aí o cara tava com a caneta e tal, deu a bola pro Lugano autografar, o Lugano autografou, deu pro Forlan autografar, sei lá qual era o terceiro, o Cavani autografou, e aí na hora que o Louco ia dar o autógrafo ali, ele puxou a bola e falou, não, você não precisa. Tipo, dispensou, deu uma esnobada no Louco Abreu. Ele falou, esse cara daqui a menos de 48 horas vai se arrepender de não ter pego o meu autógrafo. De fato aconteceu porque tivemos naquela partida duas imagens sensacionais, né? A defesa, três na verdade, a defesa do Luis Soares, acho que o Luis Soares estava na mesa também autografou. A defesa do Luis Soares, o pênalti batido no travessão e sem dúvida alguma na disputa de pênaltis, a última cobrança, o Louco cavou. Aí precisa ter peito demais, né? Depois de tudo aquilo que aconteceu numa Copa do Mundo. Justificou o nome, né? Mais o nome do que a qualidade para cobrar aquele pênalti. E do Léo, que o Zé citou agora há pouquinho, a gente se lembra do grande futebol, era um lateral esquerdo muito competente, muito bom, e também da célebre frase, vamos ver se o Barcelona é isso tudo. Não é, Zé? Vamos ver. Grande Léo. Léo é meu amigão do peito.